A gente fez um grupo chamado Asdrubal Trouxe o Trombone, que eram de amigos que tinham ideias parecidas sobre arte, sobre a vida. E a gente resolveu deixar de lado os clássicos, escrever as nossas próprias histórias e botar a juventude como personagem principal dessas histórias. E aí fizemos uma peça que teve muito sucesso, chamada Trate-Milhão, sucesso a nível teatral, assim. E depois a gente ficou 9 meses ensaiando essa peça, completamente duros, mas acreditando que tinha uma coisa nova acontecendo ali, um jeito de representar mais coloquial, mais perto do cinema, mais brasileiro, desconstruir o trabalho de ator, de impostar texto e tal, e com isso chegar mais perto da juventude que a gente queria que fosse entregue a nossa mensagem, assim. Trate-Milhão, criação coletiva, Asdrubal Trouxe o Trombone. Direção e texto, Hamilton Vaz Pereira. Cenários, figurinos, adereços, idealizados, confeccionados e descolados por Regina Casé e Patrícia Travassos. Trilha sonora, todo grupo. Iluminação, Jorginho de Carvalho. Produção, Paulo Conde. Sonoplastia, Cacá Dionísio. Com os atores Regina Casé, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua, Evandro Mesquita, Zé Paulo Pessoa, Luiz Fernando Guimarães. Primeiro foi assim, foi maravilhoso, foi demais ter uma aparelhagem ainda meia qualquer nota, mas a galera, a família, os amigos estavam todos lá e foi ótimo, e foi num crescente, assim. Eu disputava os músicos com a Gangue 90 e com a Marina Lima. O Lobão, o Antônio Pedro, o Billy tocavam com ela também. E a gente não ganhava grana, né? Então eu resolvi fazer o último show da Blitz, ou a gente ia brincar de outra coisa, assim. Aí convidamos um monte de jornalistas, as namoradas faziam bottoms, camisetas, e a gente começou a ter essa vontade. Acho que não foi nenhum jornalista que a gente convidou, mas foi um showzaço, assim, chovia muito, tinha muitas goteiras. Eu me lembro da gente secando o palco, consertando a aparelhagem. O Lobão estava doente, vinha de um show, não pôde nesse dia, então teve um rodízio de bateria. Me lembro a gente tocando assim, aí de repente chegava a notícia, tem uns PMs aí querendo que pare o show porque o pessoal está reclamando, os vizinhos. E a gente terminou vários shows com 2, 3 PMs no palco, assim. E eu falava, pelo amor de Deus, espera, só mais 3 músicas, a gente ensaiou só mais 3. Aí tá bom, aí a gente vai tocar mais baixinho e tal. Tinha essa troca e a gente tocava na marra, mas tinha uma hora que eles entravam e mandavam desligar e desligavam mesmo. Aí rodamos Brasil, alguns estados do Brasil, e foi muito importante esse grupo. Foi um grupo guerrilheiro, assim. Tinha Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, eu, Patrícia Travassos, Perfeito Fortuna, Nina de Pádua. Era um grupo de pessoas especiais, assim. O Hamilton Vaz Pereira. E a gente depois fizemos uma peça chamada Aquela Coisa Toda, que seguia mais ou menos um prolongamento do que a gente tinha feito com o Trate-Milhão. E cansados de pagar aluguel de teatro e não ter lugar para se apresentar, o Perfeito veio com essa ideia da gente criar um circo, uma lona que abrigasse todas as artes, que a gente pudesse tocar música. Bandas estavam surgindo assim no litoral, era uma época de ditadura, de censura. Grupos de teatro motivados pelo sucesso que o Asdrubal fez também estavam sendo criados, assim. A gente não tinha interesse
em fazer televisão, a gente queria falar no underground para a juventude que cercava a gente, assim. Aí essa ideia do circo foi encampada pelo Asdrubal também, que achou genial. E o Perfeito batalhou muito, corria, tinha um prefeito na época do Rio de Janeiro que fazia um Cooper, o Coutinho, e o Perfeito ia correndo do lado dele falando da ideia, pô, vai ser genial e tal. E até que a Zoé Chagas Freitas, que era a mulher do governador na época, adorou a ideia e bancou a ideia, assim, então vai acontecer e tal. E o circo posou pela primeira vez lá no Arpoador e eram 24 horas de atividades, assim, de aula de capoeira, curso de teatro, aulas de dança, apresentações de dança, apresentações de música, apresentações de teatro, de Fernanda Montenegro a ilustres desconhecidos se apresentaram lá na lona. Eu nasci ali, minha adolescência foi no Arpoador, eu comecei a ter uma banda paralela ao Asdrubal. Onde veio comemorar um circo voador 3 horas antes da abertura da casa com um show punk. E aí veio comemorar, não veio comemorar sozinho, veio comemorar com a comitiva dele, com aquela bandinha de coreto, fazendo aquelas musiquinhas, etc. Tinha um bonequinho do César Maia e do Conde, todas essas coisas. E, efetivamente, o que aconteceu foi que a plateia punk do circo voador mandou embora o Luiz Paulo Conde, que é algo que eu orgulho muito, na verdade. Não foi o circo voador que mandou, foi a plateia, que me orgulha, mas porque efetivamente ele estava no lugar errado, ele estava abusando do poder dele, porque isso aqui, ainda que seja um patrimônio da cidade, é um lugar com agenda específica de shows e aconteceu um show. Então era um abuso duplo ou triplo de poder. E acabou que aconteceu isso, eles foram, enfim, despachados para fora do circo voador. E no dia seguinte tinha manchete na capa do jornal, né? Editou o circo voador. E no começo tinha essa ideia de que isso poderia ser modificado. Houve uma espécie de movimento, não só do pessoal que trabalhava no circo voador, mas de diversos artistas e pessoas de vários ramos artísticos diferentes para fazer um clamor público, né, pela importância cultural do circo voador como um patrimônio da cidade. No entanto, o César Maia, enquanto continuava prefeito, e o prefeito Luiz Paulo Conde, depois que assumiu, foram bastante inflexíveis. E aí houve toda uma luta política, né? A Jussá fez greve de fome, depois foi lutar, criou o SOS Circo Voador com shows do Barão Vermelho, Jorge Benjor do Salgueiro, show de Skank do Planet Ramp lá na Catarina, em Niterói. E até que a Maria Jussá entrou com uma ação contra a prefeitura. E, no fim das contas, o juiz considerou o circo voador como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. O que aconteceu é que, em 2004, 4 anos depois da decisão judicial, o circo voador foi reinaugurado, agora nessas instalações aqui. Um outro elemento que é fundamental na Constituição do Rock Brasil é a Rádio Fluminense, que até então as rádios estavam um tanto deslocadas do interesse de um público mais jovem, interessado em outro tipo de som. E a Rádio Fluminense foi a primeira a se constituir, né, como rádio rock. Talvez tenha sido a única, de fato, a ser uma rádio efetivamente que não é só, rádio rock não é só tocar rock, né, você tem que ter uma atitude, você tem que respeitar a inteligência do seu espectador, é outra coisa. E acho que só a Fluminense realmente tentou ser independente de fato, não trazer uma proposta não só de quais músicas tocar, mas das informações sobre os artistas, não ficar de blá blá blá, de tititi, como se fosse uma
um programa de fofoca, enfim, que as outras rádios rock, que é uma coisa que sempre que essas outras rádios rock que tentavam ser rock sempre fizeram. Mas enfim, a Rádio Fluminense também era um outro braço do Rock Brasil. Então as pessoas ouviam a Rádio Fluminense e estavam tocando esses artistas novos, e esses artistas novos eram agendados no Rock Brasil, e o público que ouviu a Rádio Fluminense vinha aqui e via esses shows. E voltava para ver porque gostava, e porque aqui era super legal, e porque eles conheciam, enfim, é o que criam, é o que faz um movimento, né? Não é só a música, mas é a música, o lugar, as pessoas, etc. E acabou estourando, e o resto depois você não sabe, né? Fala de Paralamas do Sucesso, que é meio carioca, meio brasileiro, na verdade mais brasileiro do que carioca, mas vieram para o Rio de Janeiro, já é gente de família carioca, estouraram, né? E de abrir os Abóboras Selvagens, que era o nome do grupo nesse período, Barão Vermelho, Lobão e os Ronaldos. Uma coisa que difere as outras casas de show do Circo Voador é o fato de que o Circo Voador tem uma atitude específica. Não é que só toque coisa boa no Circo Voador, tem várias coisas que eu certamente não gosto, não acho boas, mas o que eu acho que distingue o Circo Voador de outras casas de show é que certos artistas não vão tocar aqui. Não é uma casa de quem faz sucesso vem e toca. Se o Circo Voador acha que algum artista é fake, que algum artista não toca. O Circo Voador, eu acho que ele tem uma noção de que isso é importante para a cidade, né? De que é uma coisa vital na cidade, e essa preocupação também está no deixar para a posteridade. Você não vai ver uma outra casa que tem shows de 1982, 1983, 1987, 1992, 1996, 2004, e só não tem entre esse período que estava fechado. Até os dias de hoje. Todo mundo, enfim, a gente tem essa preocupação de guardar para a posteridade as coisas que acontecem aqui. E acho que o Circo Voador foi fundamental para isso, ter essa vitrine a nível ainda pequena, mas Barão Vermelho também saiu dali, Brilho, enfim, por aí. E a gente querendo não falar mais só para a nossa turma da praia, só para o bairro, queria que o Rio de Janeiro escutasse esse som, São Paulo, Bahia, a gente queria ir no Chacrinha, a gente queria ir ter um clipe no Fantástico, e foram essas conquistas que a gente foi conseguindo para ter uma maioridade assim, como artista, e ganhar alguma graninha por isso também, já que o teatro era uma relação muito forte, um grupo grande. O nosso dinheiro a gente botava numa caixinha de queijo catupiry, dividia assim. Então quando começou a entrar uma grana mais legal e ser respeitado, assim, foi muito bacana. E o Circo Voador foi fundamental.